Aleluia. Eu vim para cá nesta manhã e quando eu cheguei aqui o louvor falava de um Deus de proteção, de um Deus de segurança, de um Deus confiável. E nós passamos a manhã falando desse Deus, não é verdade, meus irmãos? Nós passamos a falar dessa presença maravilhosa, que quando nós nos colocamos juntamente com Ele, nós somos intocáveis. Eu sou do sítio, eu vim de fazendas, minha infância toda foi em fazendas. Nós mudávamos muito, e aqueles que são do sítio, às vezes eles veem algumas coisas que acontecem às vezes na cidade, nos remete para lá, né, para as fazendas. E a palavra de Deus chega a falar a respeito de uma proteção de Deus, comparada a uma galinha com os seus pintainhos. Eu confesso a você que na minha infância eu tinha um grande medo de encontrar galinha com pintainhos, porque elas ficavam chocas durante um bom tempo, e para proteger seus pintainhos, elas avançavam, viu, querido? E eu sabia bem, olhando para o galinheiro, aquela ali é brava, aquela não é tanto assim, mas essa aqui eu nem passo perto. E é interessante, querido, que nós não sabíamos bem quando já se tinha os pintinhos ou quando elas ainda estavam chocando, porque havia momentos em que, para proteger os seus filhos, todos eles iam se ajuntando debaixo delas, e você só via ela e você não via os pintinhos. É assim a proteção de Deus sobre a nossa vida. Haverá momentos, querido, que a proteção dele vai te tornar invisível diante do teu adversário. Você vai se tornar invisível diante do teu adversário. O mundo quer te tragar, o mundo e tudo que conspira para o caos desse mundo. Satanás e seus demônios, usando às vezes até mesmo pessoas, circunstâncias. Todo plano continua o mesmo: matar, roubar e destruir. Mas você é guardado. Você é guardado. Eu fico pensando, querido, como os valentes de Davi, que ouviram o seu rei, em um dos seus anseios, ele mal saiu palavra da boca dele, mas ele disse: se eu pudesse beber da fonte que está lá em Jerusalém. Se eu pudesse beber daquela cisterna. Mas ele estava distante, ele estava no meio de uma guerra, sendo perseguido pelo adversário. Mas os valentes que amavam a vida do rei, eles disseram: nós vamos atravessar o exército inimigo, e nós vamos buscar da água da cisterna que Davi está pedindo. O texto não diz como eles passaram, mas o fato é que eles passaram. Eu penso que eles se tornaram invisíveis, a ponto do inimigo não ver. E eles passaram, eles buscaram da água, e eles trouxeram a Davi. Davi, generoso como era, ele disse: não é lícito, não convém que vocês arrisquem a vida de vocês por minha causa. E ele derramou aquela água como se fosse uma água derramada ao Senhor. Assim era o coração de Davi. Vai haver circunstância na tua vida, querido, que você vai passar e o inimigo não vai te tocar. Não é porque ele não quer, porque ele não vai te ver. O mundo espiritual é assim que é regido. O Senhor vai te guardar, o Senhor vai te livrar. Haverão guerras que você vai lutar, mas haverão guerras que você não vai colocar a mão nem na espada. O teu Deus é o que te guarda, o teu Deus é o que te exalta. Esse Deus não mudou, e desde que Ele é Deus, Ele sempre esteve dentro dele. Estou falando dentro dele para que você compreenda. Ele sempre planejou proteger. Ele sempre pensou em proteger. Há um texto que eu quero compartilhar com você, para que nós possamos começar a caminhar juntos, dentro desse entendimento de proteção. A minha oração, assim como foi pela manhã, é a oração da agora de noite, para dizer para você: esse Deus, Ele ama te proteger. Ele tem um plano de proteger. Proteção não é porque nós dizemos a Ele: Pai, me proteja. Não tem nada de errado de orar desta forma. Mas eu quero te dizer, querido, que desde o ventre Ele te protege. Desde ser concebido Ele te protege. Desde o parto, que talvez foi um parto difícil,
Ele trouxe a existência protegendo. Abra comigo a palavra de Deus em Números 35. Números 35. Números, capítulo 35. Bem-vindo, Rei. Bem-vindo, Espírito Santo. Age no nosso meio. O Senhor é um Deus poderoso e maravilhoso. Números, capítulo de número 35. Você encontrou? Do verso 9 até o verso 12. Números 35, do verso 9 ao verso 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes. Moisés era o líder. A palavra de Deus disse que o Senhor falaria com ele e ele falaria ao povo. E é isso que ele vai dizer. Quando passares o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio. Cidade de quê? Para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro. O homicida que tirar a vida de alguém por engano, por erro. E estas cidades vos serão por refúgio, por fortaleza, por segurança. Segurança de quê? Do vingador do sangue. Para que o homicida não morra até que esteja perante a congregação no dia do juízo. Estas cidades, cidades de refúgio, vos serão cidades de segurança, de proteção, do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante ele a congregação que trará o juízo. Até aqui, eu quero compartilhar essa palavra bendita com você, homem protegido, mulher que tem segurança em Deus. Amém, amados? Querido Deus, amado Senhor, não há nada que o Senhor não possa fazer, porque o Senhor é Deus. Em Ti há todo o poder, em Ti está a nossa vida, tudo te pertence. Aliás, o nosso amanhã o Senhor já está nele, e é por isso que eu posso olhar para a segunda, para a terça, para a quarta, para a quinta, para todos os meus dias, e dizer: eu viverei em segurança, porque o Senhor já está lá. O Senhor é maravilhoso e o Senhor é quem cuida de nós. Papai, nesta noite eu te peço que esse homem, que essa mulher que entrou neste lugar, aqueles que nos ouvem, aqueles que vão ouvir essa palavra depois, que eles possam ter a certeza do zelo de Deus com a vida deles. O olhar atento do Senhor a tudo que se passa em nós e através de nós. Fale conosco, Rei da Glória, nós te pedimos e nós te agradecemos por isso. Bendito Espírito Santo, revela a tua palavra. Todo que crê, diga amém. E graças a Deus. Amado, sempre houve da parte do Senhor esse sentimento de proteção para com os seus filhos. Tanto é verdade que o texto em que nós estamos lendo é a dispensação quando o povo de Deus, o povo hebreu, ele saía do cativeiro do Egito, e ele estava caminhando, e ele estava próximo a entrar na terra de Canaã. Ele iria passar o Jordão, ele já havia passado o Mar Vermelho, já tinha se aberto. Mas adiante, querido, a terra prometida haveria deles enfrentarem mais um desafio, e você conhece bem a história. Não é Moisés que vai adiante, é Josué, mas para ambos havia uma mesma palavra de ordenança da parte do Senhor, instruções,
que estão todas elas descritas, principalmente no Pentateuco, nos 5 livros da Bíblia, que dizem as palavras que Deus falou a Moisés e depois a Josué. Orientações que iriam guiar o povo. Pense você, eram mais de 3 milhões de pessoas. A Bíblia diz, querido, que era muita gente. Os historiadores chegam a dizer quase 3 milhões e meio de pessoas. Quando nós temos um grupo de 5, de meia dúzia, se não tem um guia, se não tem uma orientação, se perde. Eu fico pensando em 3 milhões de pessoas. E se você me perguntar, pastor, mas havia problema no meio desse povo sendo de Deus? O próprio Deus disse, eles eram duros de servir. E é claro que havia problemas que se transformaram muitas vezes em morte. Não é necessário olhar toda essa gente para dizer que já havia problema e morte, porque lá na primeira família, o inimigo já trabalhou para haver morte. Na primeira família já houve morte. Do Caim que matou o Abel, e aquele sangue que caiu na terra, e que trouxe o primeiro homicida, muitos outros veriam depois. Mas neste caso, a palavra de Deus faz menção a um homem que era homicida, mas que era homicida por um erro, por um engano, por um descuido. E o Deus que sabe todas as coisas, e o Deus que sabe e lê o nosso coração, também estava interessado em protegê-lo. Que Deus faria isso, querido? Pastor, é mais um. Não, para ele é um. Aliás, para ele é único. Quando Deus olha a humanidade, Ele vê todos como sendo um. E um para Ele é importante. Aliás, você para Ele é muito importante. Se tiver liberdade, dá até um toque no teu irmão e diga para ele você é muito importante. Para ele você é muito, mas muito importante. É por isso, querido, que Ele protege. No meio daqueles muitos homens, que havia muitas guerras e que havia morte o tempo todo. Por que se proteger com esse homicida? Porque ele era justo. Porque o que ele havia feito, o Senhor está dizendo a Moisés, ainda que o vingador dele, ainda que o parente daquele que morreu, ainda que alguém queira fazer justiça com a sua própria mão, eu vou guardar essa vida, porque o que ele fez por erro. Talvez foi legítima defesa, né? Talvez foi um momento em que ele não queria fazer, sabe-se lá o que, querido, que aconteceu, e a morte veio. O Senhor disse então a Moisés, eu vou preparar um lugar para que esse homicida possa ficar. Tudo era julgado perante a congregação, os anciões faziam um julgamento, e ali sim se decidia morte ou vida. Era assim que se tratava os homicidas. Mas o Senhor está dizendo, para este que matou por erro, eu vou criar um lugar. Conforme vocês forem conquistando, escolham algumas cidades que vão ficando para trás. Ali coloque guardas nela e chame essa cidade de cidade de refúgio, cidade de fortaleza, cidade de segurança. E naquele lugar, você leve esse homicida que o vingador está procurando tirar a vida dele. Lá você coloque ele até que chegue o tempo de ser julgado. E aí sim se determinará morte ou vida. E era isso que era feito. O Deus que não se esquece de ninguém, olhou para a vida daquele que estava sendo perseguido pelo vingador e disse, não, ele não vai morrer. Ele não vai morrer. E olha, querido, se ele diz que não vai morrer, não vai morrer mesmo. Se ele diz que vai proteger, ele vai proteger mesmo. E é para esse lugar de refúgio, de uma palavra meio que estranha para nós, era para esse lugar que eles iam, e ali eles ficavam protegidos.
O Salmo 46, ele vai dizer assim para mim e para você: o Senhor é o meu refúgio, e o Senhor é a minha fortaleza, a quem eu temerei. O Salmo 46, quando o salmista, ele faz esse louvor a Deus, em forma de louvor, de hino, porque os salmos são louvores a Deus. Ele escreve, querido, cheio de contentamento, dizendo: o Senhor é o meu refúgio. Não é um lugar, não é uma cidade, é o Senhor. Ele é o meu refúgio, e Ele é a minha fortaleza. E ele diz para Ele mesmo: a quem eu temerei. Que coração convicto, que maravilhoso saber que o Senhor, quem? Ele é o meu refúgio, Ele é a minha, a quem eu temerei. Você sabe que esse sentimento de não ter temor de coisa alguma vem quando nós reconhecemos quem Ele é. E uma das coisas que Ele é proteção, é segurança, é refúgio, é lugar onde eu tenho certeza que se eu estiver lá e Ele estiver comigo, como o salmista diz, ainda que seja um vale de morte, ainda que seja um lugar de muita perseguição, ainda que as pestes e as setas malignas, elas solem ao meio-dia, não importa o horário, não importa o local, a quem eu temerei. O Senhor é comigo, querido. Amado, o Senhor é com você. Em nome de Jesus, diga com um olhar de profeta para a vida que está do teu lado: o Senhor é com você. O Senhor é com você. Mas o Salmo 46, ele é um salmo, querido, que relata, na verdade, um momento muito difícil da história do povo de Deus. Quando nós lemos, ele é lindo, e você, querido, vai lendo ele não é um salmo longo. Eu desafio você, nesta noite ainda, ler o Salmo 46, e você vai ver, querido, que o salmista vai dizendo: o Senhor despedaçou as flechas, o Senhor nos livrou do inimigo, o Senhor nos protegeu o tempo todo, o Senhor nos deu vitória. E esse salmo, querido, ele faz menção daquilo que está sendo relatado em 2 Reis, no capítulo 18 até o 20, quando um dos maiores impérios da terra cercaram Jerusalém, o exército de Senaqueribe, o rei assírio. Era um império, querido, como um dos impérios mais fortes, violentos, e de um rei arrogante que existiu na terra. Nós tivemos várias dispensações de reinados e de impérios, onde a força do cavalo, dos carros, do número do exército resolvia. Impérios como o babilônico mais recente, do persa, do turco otomano, do assírio. Esse exército, querido, naquele momento ele foi conquistando a terra. Por onde eles passavam, eles eram fortes. O texto bíblico de 2 Reis, Jadson chega a dizer que eram quase 200 mil soldados que chegaram, querido, em Jerusalém. Eles vieram conquistando, e o texto diz que naquele momento o rei era Ezequias. E o rei Ezequias havia recebido alguns anos antes a visita de alguns espias dos assírios. E ele mostrou, não sei se você se lembra do texto, e ele vai mostrar toda a casa do Senhor, ele vai mostrar Judá, ele vai mostrar o tesouro, ele vai mostrar as armas, ele vai mostrar tudo que havia lá. E essa falta de cuidado fez com que, quando Rabsaque, que era o líder de Senaqueribe, subiu,
Eles foram primeiro contra Judá. E eles disseram para Ezequias, o rei: nós queremos todo o ouro que há em Judá, inclusive o ouro que nós vimos lá na casa do seu Deus. Olha como o inimigo é astuto, querido. Nós queremos o ouro da porta do templo, nós queremos o ouro do altar do templo, nós queremos tudo que vocês têm de riqueza. Ezequias estava distante de Deus naquele momento. E a Bíblia diz, querido, que o inimigo entrou, sitiou, cercou a cidade, invadiu e levou tudo que havia ali em Judá. Ezequias, ao invés de se entregar, porque era isso que o rei dizia: nós queremos Judá, mas nós queremos Jerusalém. Mas nós sabemos que no mundo espiritual, quem ganha o centro, ganha a batalha. Grave isso. Pode-se perder o que está à volta, mas quem ganha o centro, ou quem permanece com o centro, ganha a batalha. Você pode até perder o que está à volta, se você guardar o centro, você recupera o que está à volta. Se a sua família for o centro, guarda ela. Se seu casamento for o centro, guarda ele. Se a igreja que traz vida, guarda ela. Guarda o centro. O teu Deus não perca por nada. O que nós temos de mais excelente na nossa vida é o Senhor em nós. É por isso que eu sempre, que estou comentando aqui, que em grau de importância, Deus, família, igreja. Mas por que, pastor? E o trabalho? Se não tem trabalho, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não faz coisa. Até não faz o templo. Ai, querido, sem dinheiro comprai. Ainda que não haja, querido, trabalho, falta de coisa alguma, você vai passar, querido, em nome de Jesus. Você não vai ter falta de nada, porque se eu tenho Deus, se a minha família está comigo, e se a igreja é um lugar de tamanha importância, todas as coisas serão acrescentadas. São pilares imutáveis. Aleluia. Em grau de importância, Deus o centro, família, igreja. Coisas. Deus, família, igreja, demais coisas. Senaqueribe queria o centro. Eu quero Jerusalém. Então Rabizaque manda um recado para Ezequias. E manda dizer para ele: nós invadimos Judá, nós ganhamos Samaria, nós estamos chegando e nós queremos Jerusalém. E não há quem impeça. O inimigo era astuto, querido. E ele mandou dizer isso a Ezequias, mas Ezequias disse: não, eu vou me refugiar, eu vou para um lugar onde eu creio que é o lugar de segurança que eu tenho. Para ele, Jerusalém era importante. Como Davi dizia que Jerusalém era tão importante. Quando nós pisamos lá, e profeticamente eu digo, aquela cidade é diferente. Ele se refugiou nela. Ele buscou segurança nela. Então Rabizaque mandou dizer para ele: que loucura é essa? Quem é que vai proteger vocês? Senaqueribe manda um recado dizendo: não teve um Deus na terra que pôde defender contra minha força, meu exército. Quem é que vai proteger? Que Deus que vai proteger vocês? Ai, querida, aí ele começou mal. Que Deus vai proteger vocês? E ele zombando, ele diz: o Deus lá que nós roubamos o ouro do templo, o Deus que nós entramos na casa dele. Você vai ver que depois, querido, ele servia a Nimrod. Ele tinha um Deus, mas que enquanto ele estava vencendo, ele não ia para lá. Mas na adversidade você vai ver que ele vai correr para lá. O Senaqueribe. Então ele zombando disse: quem vai defender vocês? O Egito? Ele lembrou do passado de Israel. Será que vocês vão pedir socorro ao Egito que escravidou vocês? A quem vocês vão buscar proteção? A homens, a armas,
a deuses não há quem possa defender vocês. Rabizaque então faz um anúncio. Ele fala em judaico. O assírio vai falar em judaico. 2 Reis 18, 19 e 20. Depois você pode ler em casa. Rabizaque, que era o chefe da guarda, ele vai reunir o povo que estava em Jerusalém e vai falar em hebraico com eles. E vai dizer: o rei que vocês têm, ele quer defender a cidade, mas não tem como defender. Ele está mentindo para vocês, dizendo que o Deus dele vai defender vocês. Ele não vai defender. Não há Deus que possa vencer o nosso exército. Não há autoridade que possa vencer o nosso exército. Nós conquistamos tudo por onde nós passamos, e nós vamos conquistar Jerusalém. Senaqueribe era um rei arrogante e falastrão. Era o quê? Arrogante e falastrão. Então Ezequias, querido, ele vai para o lugar de refúgio. Vai todo lugar de refúgio. É lugar de presença. O refúgio em Deus tem paz, diz amém. E a paz em Deus tem presença, diz amém. Por que Ele nos leva para esse lugar, pastor? Por que Ele permite que esse cerco aconteça e às vezes eu me sinto no centro? Eu posso dizer, é o centro da vontade de Deus, querido, porque tudo que está acontecendo está te levando para um lugar que agora é só você e Ele. Se não houvesse as lutas, os desafios, talvez você nunca conhecesse esse lugar secreto no centro da vontade dEle. Nesse lugar Ezequias vai rasgar suas vestes. E ele vai orar de verdade a Deus. Ele vai jogar cinza sobre a sua cabeça. E ele vai dizer: Pai, eu errei. Eu mostrei o reino para o inimigo. Eu não busquei como deveria buscar. E ele vai expor todo o seu pecado, toda a sua vergonha. Ele vai rasgar as vestes. Ele vai se humilhar, cinza sobre a cabeça era sinal de humilhação, arrependimento. E o Deus que ouve tudo e que nos perdoa vai ouvir Ezequias. E esse Deus vai mandar um recado para o inimigo e vai falar com Ezequias também. Isso eu quero ler com você. 2 Reis 19. 2 Reis 19. Senaqueribe representa o teu adversário. Rabizaque significa o seu adversário. Eles odeiam você. Eles querem matar você. Mas da mesma forma que existe um mundo querendo matar você, existe um reino que já determinou: você vive, você vive, você vive, o inimigo não te toca. Amém, querido? Você vai sobreviver nessa batalha, querido. Diga para o teu irmão: você vai sair do outro lado e você vai cantar um hino de louvor a Deus. Aleluia, você crê nisso? 2 Reis, capítulo 19. No verso de número 28, o Senhor vai dizer assim ao inimigo. 2 Reis 19, 28. Por causa do teu furor contra mim, por causa da tua revolta, que subiu aos meus ouvidos, portanto, olha a sentença: rei falastrão, arrogante, porém um anzol no teu nariz, e eu vou colocar um freio nos teus lábios, e eu farei você voltar pelo caminho por onde você vieste.
Querido, a sentença contra o teu adversário está dada. Aí diz amém, querido. Porei um anzol no teu nariz, colocarei um freio nessa boca que fala demais, e você vai voltar pelo caminho por onde você veio. E isto te será por sinal. Ele vai dizer ao rei: este ano se comerá o que nascer por si mesmo. E você vai ver, querido, que isso faz menção a Judá. Este ano se comerá o que nascer por si mesmo, no ano seguinte o que daí proceder. Porém no terceiro ano semeai, regai, plantai vinhas, porque vai ser uma colheita de muito fruto. Você vai comer os seus frutos. Aleluia. O que significava essa profecia, querido? O que significava isso? Esse primeiro, esse segundo, esse terceiro ano. E ele vai dizer o que significava. O primeiro ano, o que escapou da casa de Judá. O que escapou de onde? Lá de Judá, onde havia sido invadida por Senaqueribe. Sempre há um rebento de Deus, querido. O que escapou da casa de Judá ficou de resto. Este se tornará lançar as raízes para baixo, mas o fruto será para cima. Lançar raiz, querido, é uma coisa que você não vê. A nossa vida, querido, é o resultado do que se faz no oculto. Eu vou dizer de novo: a nossa vida é o resultado do que se faz no oculto. Eu vou dizer de novo, Filadélfia: a nossa vida é o resultado do que se faz no oculto. Porque se no oculto, ainda que seja uma vida, um rebento, um que escapou da guerra, se essa vida se humilhar e buscar, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra, e eu vou fazer você colher o melhor, querido. Essa é a palavra de Deus para nós. Aquele que cresce para baixo, porque ele não escreveria com tamanho detalhe se não fosse para mim entender. As raízes vão crescendo para baixo, mas não estou vendo, mas está crescendo. Eu não estou vendo nada acontecer, mas eu estou buscando. Aquele que busca no escondido, aquele que está no secreto e faz do lugar de refúgio um lugar de presença, o fruto vai ser para cima. Todos verão. Querido, eu estou anunciando: os frutos na sua vida todos verão. Em nome de Jesus, o fruto na sua vida todos verão. A raiz vai crescer para baixo, mas o fruto vai se dar para cima. Aleluia, aleluia. Agradece mesmo, louva mesmo. O inimigo disse: acabei com tudo. O Senhor disse: não, sobrou um rebento. Ajunta o que está em Judá, traz e ajunta em Jerusalém. Verso 31, porque de Jerusalém sairá o restante. Sairá o quê? Alguns que escaparam de Judá, diz o verso 30, eu vou trazer. Estes são aqueles que começaram a buscar primeiro raízes profundas, o fruto vai dar para cima. Segundo, os que saírem de Jerusalém, o restante que ficar do monte de Sião, que é Jerusalém, os que escaparem, o zelo do Senhor fará isso. Essa grande colheita, querido, é zelo de Deus na tua vida. Ó, estou anunciando, viu, querido? Olhos abertos. Essa grande colheita é zelo de Deus na tua vida. Escapou em Judá, escapou em Jerusalém, agora é tempo de colheita, em nome de Jesus. O que virá, queridos, será uma grande plantação, diz o Senhor. Isso é zelo de Deus. Você crê nisso, amado? Ah, mas eu estou tomando posse de cada palavra. Aleluia. Portanto, verso 32, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade. O que ele falou? Não entrará nessa cidade. Pastor, mas é muita gente. Mas é Deus falando, meu irmão. Não vai tocar em você. Não é enfermidade para a morte. Aleluia. Não lançará nela flecha alguma.
nem tampouco virá perante ela com escudo, não levantará contra ela tranqueira alguma, pelo caminho por onde ela vier, ou melhor, por onde ele vier, por ele voltará. Porém nesta cidade, olha Deus determinando, não entrará, diz o Senhor, porque eu amparei esta cidade, coisa linda, para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Isso é Deus de aliança, meu querido. Eu sei o que eu prometi para Davi. Enquanto houver um rei encurvado aqui, declarando que eu sou Senhor, se humilhando como você fez, Ezequias, ninguém entra nessa cidade. Enquanto houver um lá na tua casa clamando, ninguém toca na tua casa. Pastor, mas é uma porção remando contra. Mas é você clamando o Senhor, ninguém toca. Basta um, querido. Quantos? Mas se tiver mais um, se concordar é maravilhoso. Se tiver uma igreja, ganha terra. Se tiver uma igreja, unânime, não estou falando de ganhar Jaguariúna, ganha nação. Você crê, querido, de verdade? Pastor, mas é um número. Em nenhum momento Deus fala do adversário, fala do número, fala do exército. Não vai tocar, não vai entrar. Eu estou falando que não vai entrar. Mas esse câncer eu vou tirar. Eu dizia isso pela manhã, a moça escreveu. O Edson mandou hoje à tarde para mim. A moça escreveu. Isso que ele falou, que o pastor falou é verdade. Porque o câncer, eu fui curada nessa igreja aí. Ela mandou de manhã. O câncer foi arrancado nessa igreja. E hoje eu estou escrevendo para dizer que tudo que está sendo dito aí é verdade. Eu estou curada para a honra e para a glória do Senhor. Ela falou. Ela ouvia a mensagem, ela escreveu. Tira câncer como tira gripe, querido. Ele tira tuberculose, AIDS, como limpa a lepra do Naamã. Ele é Deus. Não há nada que ele não possa fazer. Pastor, mas é um cerco. Mas está no centro. Você não desistiu, querido? Você está ali guardando a tua casa? Então espera. A serôdia vem. Diga para o teu irmão, a serôdia vem. Mas como é que termina essa história? Vamos ver. Verso 35, sucedeu, pois, que naquela mesma noite. Quando? Naquela mesma noite. Se Deus é um Deus, querido, quando Ele está cheio de propósito, querido, quando Ele é leão, Ele não segura Ele não. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor. Quantos anjos foram? Quantos foram, querido? Não está os anjos, viu, querido? Foi uma quantidade enorme de anjos. Não, querido, é um. Quanto anjo de Deus? E olha, querido, que são quantidade gigantesca de anjos, viu? Serafins, querubins, anjos de hierarquia maior, menor. Mas aqui a Bíblia está dizendo que foi o inimigo, o falastrão, está dizendo, não, mas ninguém pode com o meu exército. O Senhor olhou todo aquele monte de anjo que ele tem e falou, vou pegar só um. Desce lá na terra. Vai lá. Vai no meio dessa batalha. Vai lá proteger meu povo. Querido, se 4 guarda a tua casa, se 4 guarda a tua casa, porque a Bíblia diz que eles guardam ao derredor da tua casa e os livra. Amém, querido? Todas as vezes que eu leio isso, na minha cabeça eu estou pensando aqui, tem um em cada pontinha lá. Pelo menos 4 tem. Mas se um, querido, descer e receber a ordem de Deus, pronto. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 soldados. Um anjo feriu quantos homens? 1.000 soldados.
levantou-se pela manhã cedo. Eu penso que o Senaqueribe, querido, ou o Rabizak estava bem na tenda principal, porque o rei ficava lá no centro. E eles se levantaram, eles talvez pensando, vou dar ordem para o meu exército atacar. Chega de cerco. Mas quando ele olhou, ele só viu cadáveres. 185 mil cadáveres. Oh Deus tremendo. Eis que estavam todos ali, corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu, fugiu. E voltou, foi lá para Nínive. Sucedeu que estando ele prostrado, olha querido, um homem buscando o Deus dele aqui, prostrado na casa de Nisroque, seu Deus. Olha o que vai acontecer. Adrameleque e Cerezer, seus filhos, o feriram a espada. Porém estes escaparam para a terra de Ararate. Azaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Nós temos um Deus que protege. A minha oração nesta noite é que você creia nisso. Não importa o tamanho do exército. Lá atrás, querido, ele já tinha um plano de proteger até o homicida. O homicida que num erro, num acaso, tirou a vida de outro. Se lá, querido, ele protegia, quanto mais você, filho dele. Quanto mais você, filha dele. Quando nós olhamos nossos filhos, há sempre um sentimento de proteção. Não é verdade? Quando bebê, eles vão requerer maior proteção, cuidado. Mas o que tem de mãe, querido, olha para o filho marmanjão já grandão e elas querem proteger. Não é assim? Sentimento de proteção, de amor, de carinho. Que ouve uma notícia e quer que esteja protegido, está passando frio, está com fome. Sentimento de pai, de mãe. É natural que isso aconteça. Então eu te digo, você é filho dele. Você tem frio, ele sente. Você tem fome, ele sabe. Você tem uma aflição, ele também sabe. Você tem um desafio, ele quer que você vença. Ele é pai. Para os mais íntimos ele chega a ser papai. Ou papaizinho. Abba Pai. Ele tem um zelo muito grande conosco. É por isso, querido, que quando essa verdade entra dentro de nós, nós enfrentamos as adversidades que existem, que estão aí, que não desapareceram, mas de uma maneira diferente. Você pode dar o primeiro passo e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Eu vou vencer. Mal algum vai acontecer comigo. Tu me enche de alegria, tu me enche de proteção. Minha casa é protegida, minha família é protegida. E tudo que envolve a minha vida é protegido. Você crê nisso, amado? Que Ele se torne o seu escudo, a sua proteção. Que Ele se torne o seu lugar de refúgio. Que você compreenda de verdade, querido, que Ele é esse lugar, como Davi disse, e como o salmista disse. Eu trocaria 1000 anos por um instante na presença dEle. Davi então disse: olha, eu só não quero perder esse lugar, esse recôncavo do pavilhão, esse lugar secreto onde Deus está, a tenda do rei que é mais perseguida, mas é mais protegida. É nesse lugar que eu quero estar. Ezequias orou e a batalha vai ser vencida. Se você continuar lendo o texto lá em 2 Reis 20, você vai encontrar a dificuldade externa sendo vencida e uma dificuldade, vou chamar de interna, também sendo vencida, porque ele estava doente. Daqui a pouco ele vai ficar doente. A batalha é vencida
E a enfermidade está sobre ele. E ele vai orar de novo. E Deus vai ouvir ele de novo. E vai acrescentar 15 anos na vida dele. Não há o que Deus não possa fazer. Amém, querido? É guerra, volta. O teu Senhor vence. É guerra dentro, o teu Senhor vence. Não há o que Ele não possa fazer. Diga para o teu irmão, confia, meu irmão. Não há o que Deus não possa fazer. Aleluia. Diga para outra pessoa, diga, confia, meu irmão. Não há o que Deus não possa fazer. Aleluia. Ele está ouvindo o nosso clamor, amado. Ele está ouvindo tudo que sai da tua boca. Esse lugar de refúgio também é lugar de presença. E esse lugar de presença é lugar de intimidade. Vamos para lá essa noite.